Hoje eu vim bater um papo mais descontraído com vocês, como que nós brasileiros viemos morar na França e legalmente e também deixar um registro aqui no canal do nosso primeiro ano na França. Depois da vinheta eu conto tudo isso. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Olá, eu me chamo Miriam Guelch Lester, sou brasileira, casada, mãe de dois adolescentes e resolvemos vir morar na França. E essa semana de dezembro, no dia 7 para ser mais preciso, eu e os meus filhos completamos um ano aqui de morada na França e o meu marido já completou no mês de outubro e tem muita história para contar. Mas nesse vídeo eu quero contar para vocês por que resolvemos deixar o Brasil, por que Europa, o que Luxemburgo tem a ver com a história e como viemos parar na França. Acompanha. Primeiro, por que resolvemos deixar o Brasil? Quero deixar registrado aqui que foi tudo culpa do meu marido. Sim. Sempre foi ideia dele de morar fora do Brasil, devido a várias situações aí que vinham ocorrendo no Brasil, mas era fora da nossa realidade. Nós não tínhamos dinheiro nem para passear pela Europa, quanto mais planejar uma emigração. Então eu sempre deixava ele lá com os sonhos doidos dele, mas nunca botava muita fé nisso. E quanto mais o tempo passava, menor era o poder de compra no Brasil. A família foi crescendo, tivemos filhos, não sentíamos segurança, de deixar as crianças brincar na rua do bairro ou ir sozinho para a escola, por exemplo. Mas sempre aquele medo, aquela insegurança e às vezes o horário, o nosso horário de trabalho com o horário da escola não batia. E uma vez ou outra as crianças iam para casa sozinhos, mas sempre aquele medo, Então, também era um dos motivos procurar por mais segurança, uma qualidade de vida, que a gente já não encontrava mais no Brasil. Em algumas regiões do Brasil a questão é mais, perigosa, mais violenta, outras nem tanto. Mas, com base nisso, a gente resolveu então começar a pesquisar em outras oportunidades. Segunda pergunta, por que a Europa? Na verdade, no início, nosso projeto era morar no Canadá. Nós pesquisamos aí sobre possíveis vistos e ficamos bem empolgados com a ideia, porém, nós não falávamos inglês, nós não falávamos francês, nós não tínhamos uma formação específica e nem dinheiro para bancar uma imigração, ou seja, desistimos. Anos depois, a família já tinha crescido, já tínhamos o nosso segundo filho, o meu marido teve a brilhante ideia de recuperar a cidadania europeia pela Itália, já que o bisavô materno dele veio de lá. Pois bem, então ele começou a ir atrás dos cartórios, dos documentos, para juntar toda essa papelada e enviar então para a Itália para ser avaliada a situação dele. E antes mesmo que isso acontecesse, ele descobriu que ele não teria direito, porque o bisavô materno dele veio de Trento e na época Trento não fazia parte da Itália. Ou seja, não adiantava continuar com o processo porque ele não teria direito. Pensa na frustração dele. Ele ficou dias sem conversar com ninguém direito e nisso foram se passando os meses até que um belo dia ele viu um primo dele por parte de pai registrando algumas fotos e passeando por Luxemburgo. E aí é que entra Luxemburgo na nossa história. Ele questionou o primo, o que ele estava fazendo por lá e tudo mais, e ele comentou que ele estava em processo de recuperação de cidadania, o que meu marido tanto queria. Acendeu-se uma luz no final do túnel. Então, se ele tinha direito, automaticamente o meu marido também tinha, pois ele estava recuperando esses documentos por parte de pai, o tetravô deles, o Weber. Então foi pelo tetravô que os dois, o primo e o meu marido, conseguiram então recuperar a cidadania por Luxemburgo. Mas ele descobriu em cima do laço. Isso porque Luxemburgo abriu um espaço, um tempo, aí, uma janela que eles falam,
para as pessoas que quisessem recuperar a cidadania europeia por seus antepassados mais distantes, seria possível então. Isso porque o país estava à procura de pessoas para imigrar o país e fomentar a economia. Então aí foi uma grande correria, isso foi no final de 2018. Ele contratou, né, um assessor para ajudá-lo, já que não tinha tempo para errar, ele tinha apenas 8 meses para fazer todo esse processo. E acabariam, então, essa janela, esse tempo aí possível, não poderia perder essa oportunidade. Então, juntaram todos os documentos possíveis, enviaram então para Luxemburgo por DHL e dentro desse tempo de 8 meses que ele tinha, deu tempo de juntar os documentos, enviar para o país e aceitaram, então, enviaram uma carta, que eu vou colocar aqui para vocês. Enviaram uma carta, então, dizendo que sim, era possível a recuperação da cidadania. Ou seja, o próximo passo, então, era viajar para Luxemburgo, né, para reconhecer essa cidadania pessoalmente. Então, haja emoção. Foi a primeira viagem internacional dele e ir para um país para reconhecer a cidadania europeia. Só quem passou por isso para entender. Então, ele conseguiu recuperar a cidadania e automaticamente os filhos, né, os nossos filhos, também conseguiram recuperar a cidadania luxemburguesa. Isso tudo ocorreu no final de 2018 e só em agosto de 2019 é que ele foi, então, né, viajou para a Europa, viajou aí para Luxemburgo para assinar esses documentos. Ele ficou 15 dias no país e voltou de lá maravilhado. Ele não falava de outra coisa, ele só falava em Luxemburgo. E depois aí de anos eu fui lá conhecer e realmente Luxemburgo é muito bonito, mas conscientes nós resolvemos desde o início que ele iria na frente, conseguiria um emprego, arrumaria uma casa e depois de estar tudo estabilizado, aí sim eu iria com as crianças para Luxemburgo. Mas ele chegou em março de 2020 em Luxemburgo. O que aconteceu em 2019 e 2020? Rolou aí uma pandemia que se arrastou aí por uns 2, 3 anos. Infelizmente estava tudo fechado, as empresas estavam fechadas, o meu marido não tinha conseguido um trabalho fixo, né, uma coisa assim que pudesse contar, ele não tinha conseguido uma casa, os aluguéis estavam bem altos na época, ainda está na verdade, mas enfim. E para completar tudo isso, os voos foram cancelados, então não conseguia ir para Luxemburgo com as crianças e ele não conseguia voltar para o Brasil. Ficamos 5 meses separados sem nos ver, ele em Luxemburgo e eu no Brasil com as crianças. Nessa altura aí eu já estava desempregada, porque até então estava tudo certo, né, para ir embora para Luxemburgo. As crianças estavam estudando à distância, mas estavam estudando e o tempo foi passando. Pois bem, depois de 5 meses, os voos então retomaram, né, retomaram com alguns voos, na verdade. E a gente estava aí com um impasse, né, ele voltava para o Brasil, devido a toda essa situação, ou eu ia de vez para Luxemburgo com as crianças. E aí, o que vocês fariam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E nós resolvemos que ele voltaria para o Brasil. Ele não estava se sentindo seguro, né, de levar a família inteira para um país que o salário, sim, o salário mínimo é alto, mas o custo de vida em Luxemburgo também é bem alto. Então ele estava com certo receio de levar a família sem ter um emprego fixo, uma casa já e tudo mais. Até então ele estava morando num quartinho e ele pagava em torno de 500 euros num quarto. E uma pessoa que não tem nenhum emprego fixo é complicado. Então decidimos que ele retornaria para o Brasil. Mas a nossa vida estava uma loucura, né? Eu já estava desempregada, ele voltaria de lá e também estaria desempregado, ainda estávamos vivendo o reflexo da pandemia, enfim, e a gente já tinha gasto muita grana com toda essa história de imigração, a família inteira já frustrada depois aí de uns 2 anos, né? Vai, não vai, vai, não vai, enfim. Mas ele retornou ao Brasil. E na época, para não ficarmos parados, desempregados, a gente precisava se reerguer, né, de tudo isso aí que tinha acontecido, nós fomos trabalhar como motorista de aplicativo. Eu já tinha um carro quitado, compramos mais um, financiamos outro carro para o meu marido conseguir trabalhar e cada um com o seu carro foi trabalhar aí de motorista de aplicativo para juntar a grana, se reerguer e num próximo momento, que fosse mais oportuno, então, quem sabe, emigrar para a Europa. Tá. E a França, aonde entra em tudo isso? A França
Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever no canal, deixar aquele like para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E agora sim, a França. Eis que um dia o Hélio recebe uma mensagem de um colega dele que estava morando aqui na França, trabalhando na França, e a empresa precisava contratar, estava contratando, e ele perguntou para o Hélio se ele não queria vir para a França para trabalhar. A questão era trabalhar com o quê? E então, ele tinha trabalhado muito tempo na área da educação, estava aí, né, estudando a área de TI, e a vaga que estava aberta era de açougueiro numa empresa de carne, ou seja, um serviço pesado, né, uma coisa que ele não estava acostumado, então estava naquele impasse. E aí, eu vou para a Europa para morar na França, já com um trabalho arrumado, sem saber se vou me adaptar, ou desisto, deixo para um segundo momento. Então resolvemos que íamos sim agarrar a oportunidade, não poderíamos deixar, né, de escapar essa oportunidade de vir para a França já com um contrato de trabalho, mas já calejados, né, com toda essa história aí de vai, não vai, volta e tal. Resolvemos desde o primeiro momento que o Hélio viria na frente, trabalharia por um tempo, né, para ver se era tudo isso que tinham acertado na entrevista, porque ele nunca tinha trabalhado com isso, nem sabia se ia se adaptar com isso ou não. Então resolvemos desde o início que ele viria na frente, ficaria um tempo, firmaria contrato, né, que precisaria ser um CDI, e depois que tivesse tudo estabilizado, aí sim eu viria com as crianças. E foi isso que nós fizemos. Ele ficou basicamente 2 meses aqui, eu no Brasil com as crianças, e quando ele viu, não, Miriam, pode vir que vai dar certo, é onde eu embarquei com as crianças, então, rumo à França. E foi aí que a França entrou na nossa vida. Em nenhum momento planejamos a imigração para a França. Sempre foi, sim, para a Europa e, num segundo momento, para Luxemburgo, que era, assim, o mais real, né, dentro do nosso projeto. Mas acabou que a França acabou nos escolhendo, né, porque as coisas tomaram um rumo, assim, bem diferente do nosso planejamento, mas que no fim deu tudo certo. Eu acho que hoje o custo de vida aqui na França é bem menor do que em Luxemburgo, então acho que acabou meio que saindo melhor do que o planejado. E agora sim, deu tudo certo, né? O Hélio com a cidadania europeia, as crianças também por direito, né? Conseguiram recuperar a cidadania europeia, e eu cometi um erro aí ao vir para a França, que eu não conhecia, como a França não estava no projeto, eu não sabia que precisaria de um visto para vir para cá. Todo mundo fala que se você é casado com um cidadão europeu é só você vir que tá tudo certo, e não é. Então acabei descobrindo tudo isso aqui, e é por isso que hoje eu ajudo pessoas também a vir para cá de forma correta, né, de forma legalizada, para não passar perrengue, além do que você vai passar no início de uma imigração. Então eu vim como turista e acabei conseguindo, né, regularizar minha estadia aqui na França por reagrupamento familiar. Mas o procedimento correto seria pedir um visto, né, de reagrupamento familiar, que teria sido tudo mais simples a legalização da minha estadia aqui na França. E eu resolvi contar essa história longa aqui para vocês verem que não é fácil, mas não é impossível. Teve vários momentos que nós decidimos recuar, e eu acho que foi a coisa assertiva a fazer. Hoje, olhando para trás, assim, eu dou graças a Deus que a gente teve maturidade para lidar com a situação e fazer da melhor forma possível. E como eu comentei com vocês, foi o melhor que planejado, né? Então as coisas acabaram dando certo, mas porque a gente teve muita paciência e persistência, tivemos ali um projeto, um planejamento, né, de curto, médio e longo prazo. E num segundo momento eu vou contar para vocês aí como que foi o planejamento financeiro, porque sim, vai muito dinheiro, emigrar é caro. Vocês têm que pensar que a gente tem que comprar desde um garfo até o carro da família. Então sim, é muita grana. E como que nós, né, que recebíamos um salário relativamente baixo, conseguimos juntar toda essa grana para se estabilizar aqui no início, né, visto agora que a gente já está há 1 ano, agora que as coisas estão se encaminhando, então leva um tempo. Então eu ainda farei um vídeo futuro para contar para vocês e ajudá-los nisso também, mostrar o caminho para vocês. Existem possibilidades sim, e vocês vão ver que é perfeitamente possível. Alors, c'est ça. E eu espero vocês no próximo domingo, no nosso rendezvous às 17 horas aqui no canal. A plus! E agora eu vou comer o meu macarrão.